Bom, agora nós vamos falar de marketing de serviços. Nessa internacionalização do marketing, eu não somente levar até lá fora, fazer uma exportação de produtos, mas de serviços. É difícil? É fácil? Vai ser mais complicado? Talvez sim, talvez não, depende do seu produto, como é o seu serviço, para você levar lá para fora. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que serviços é algo intangível, eu não pego serviços. Então eu não consigo pegar, né? Vender uma caneta, eu pego a caneta. Mas o serviço não. O serviço, ele é algo que tem uma expectativa do meu consumidor perante aquele serviço. Ele é algo muito mais que eu tenho que levar em consideração o funcionário que está prestando aquele serviço, ele é uma experiência com o funcionário, ele é uma experiência com o que está sendo ofertado do que o produto em si. Porque o produto, se ele está com defeito, ele quebrou, eu como empresa vou lá e troco o produto e entrego um produto novo. E o serviço? Se eu for num cabeleireiro, corto o meu cabelo e meu cabelo não está legal. Não vai voltar, não tem como colocar de volta. O corte do cabelo é um serviço. O motorista que não trabalha direito é o serviço de dirigir. Então, nessa hora eu levo muito mais em consideração a pessoa que está oferecendo o serviço e eu faço essa ligação da pessoa com a marca, com a empresa. Então, essa experiência do meu consumidor, ele faz com que o meu funcionário e o serviço, a empresa, seja algo inseparável. E pensando nisso, na internacionalização, eu posso ter uma marca ótima aqui na minha empresa, no meu país, eu posso ter uma marca maravilhosa que faz uma entrega de serviço ótimo, serviço de telefonia, serviços de buffet, e aí eu quero exportar. Epa, lá fora pode ser diferente. Lá fora, será que eu vou conseguir os mesmos funcionários que eu tenho aqui, essa mesma experiência do consumidor que eu tenho aqui, vai ter em outro local? Então eu tenho que fazer essas verificações antes de fazer uma exportação do meu serviço, que é muito mais complexo do que apenas ir lá e ofertar, né? Então, por exemplo, um fator que influencia muito no produto é uma embalagem. Se a embalagem não está da maneira correta, o consumidor não compra ou compra. A embalagem tá furada. É uma embalagem de plástico, ela tá toda amarrotada. Eu não vou comprar. Agora, com os serviços é o funcionário. Então, no marketing de serviço, eu tenho que levar muito mais um funcionário que seja engajado, que ele tenha um poder de empresa, que ele se empodere da empresa, que ele tenha uma reação perante o serviço a resolver os problemas do cliente. Eu tenho que pensar num funcionário que se engaje mesmo, que realmente esteja de acordo com a minha empresa. Agora, você pensa tudo isso em outro país. Em outro país é difícil, porque será que a cultura dele é a mesma que a minha? Será que eu vou conseguir que o meu funcionário se engane, se empodere da mesma forma que é aqui? Talvez não. E esse é um dos grandes problemas quando falamos de internacionalização dos serviços, o marketing de serviços lá fora, né? Então, quando eu falo de embalagem em produto, é mais fácil, é mais prático. Aquele determinado país não gosta, aquela determinada região não gosta da cor azul. Troco a cor e coloco a cor que eles gostam. Mas e o funcionário de lá? Será que eu consigo que ele realmente pense como um empreendedor, pense como dono? Entretanto, ele é funcionário de um país ou de uma multinacional ou de um país que ele não conhece. Então, é um pouquinho mais difícil fazer o fator diferenciador quando eu vou para outros países com a entrega de serviços. Então, essa é uma das maiores complexidades quando a gente fala que eu vou ofertar serviços em outros países, justamente qual o fator mais que vai influenciar na hora da compra, na hora que o meu funcionário vai comprar. Vou dar alguns exemplos, um principal exemplo, Uber. A empresa de transporte Uber, né, que hoje é uma empresa de transporte, não só transporte de passageiros, mas em alguns países ela já é transporte urbano. Então, assim, já criou-se um transporte que é transporte público.
Então, vários países já estão utilizando a Uber não somente como transporte de passageiros, mas ela iniciou como um transporte, um serviço de passageiros. À medida que ela foi crescendo, à medida que ela foi expandindo e tendo uma internacionalização, ela teve que fazer algumas adequações no decorrer do tempo. Então, essas adequações foi justamente para que mantenha um relacionamento com o cliente e em cada região, em cada país, é de uma maneira diferente. Você consegue sim pegar um Uber em qualquer lugar que você estiver no mundo, nos países que já são desenvolvidos e que já têm a legislação acerca sobre o transporte de passageiros. Entretanto, cada localidade é diferente, justamente porque é um serviço. É um serviço, não é um produto que eu vá vender e as pessoas vão comprar. Então, um grande exemplo é aqui no nosso país, que o Uber aceita não somente cartão de crédito, mas dinheiro, cartão de débito. Isso foi o quê? Isso foi uma mudança de estratégia, porque nós somos um país que ainda não utilizamos a tecnologia como os demais. Países muito mais desenvolvidos, as pessoas não usam nem mais o cartão de crédito, utilizam o celular como forma de pagamento. Só que nós aqui ainda temos um grande problema com segurança tecnológica e muitos ainda são receosos em colocar os dados do cartão de crédito no telefone, colocar os dados do cartão de crédito em sites. Neste momento é um marketing de serviços. Se eu não me adequar àquela localidade, eu não consigo vender. Eu não estou lá para ver, mas eu consigo observar que ali as pessoas necessitam, então, passar o cartão de crédito, ela necessita andar com o dinheiro, é um perfil diferente. E assim adequa o modelo de negócios àquele local, àquela localidade. Então, é por isso que consigo manter um relacionamento muito bom com o cliente. Só que aí é um fator que eu já falei, que é o funcionário. Eu não detenho controle exatamente em relação ao meu funcionário que está trabalhando. O meu funcionário aqui no Brasil da Uber é totalmente diferente do funcionário na Europa. Então eu tenho esse problema de cultura, desse empoderamento e de legislação muito diferente aqui. Nessa hora, quem leva o vestimento da empresa é o meu motorista, no exemplo da Uber, é o meu motorista. E na hora que eu falo, quando eu vou falar, eu não gostei dessa viagem que eu tive com o motorista X. Não, eu vou falar, eu não gostei da viagem que eu tive com a Uber. Então, nesse momento, eu associo o meu funcionário à empresa. E se o meu funcionário não está atendendo conforme eu desejo, conforme as minhas expectativas, automaticamente eu paro de ter um relacionamento com aquela empresa. Então, por isso que o serviço não é somente eu ir lá e trocar o produto, é muito mais a fundo, é muito mais um produto que eu consiga levar, que o meu funcionário consiga levar. E nessa hora eu tenho que criar regras e regras para que o meu funcionário ele consiga trabalhar da forma que eu necessito. E aí existem várias regras, e regras locais e regras da empresa, para que as pessoas que vão trabalhar comigo, elas consigam seguir e consigam trabalhar conforme aquele objetivo, aquela missão da empresa. A missão da Uber é ser a maior rede de transportes do mundo. Transportes é o quê? É qualquer tipo de transporte. Transporte aéreo, transporte ferroviário, terrestre, esse é o principal objetivo dela. Tem vários outros projetos em ascensão, mas com isso eu tenho que observar se o meu funcionário naquela localidade, aquela parceria que eu vou fazer com determinada empresa, ela quer realmente essa missão, ela vai estar de acordo, porque na hora que o cliente ele tem a experiência com o produto, com o serviço, ele não separa, ele vai falar, eu não fui bem atendido nessa empresa, não estou sendo bem, é uma empresa norte-americana, é uma empresa europeia, mas ele não quer saber, ele não vai gostar daquele relacionamento e automaticamente diminui a quantidade de vendas, de lucratividade, eu vou ter que usar outras variáveis, outros tipos de propaganda para poder voltar ao relacionamento com o cliente. Quando a gente fala de marketing, a gente tem que olhar o porquê que aquela empresa está fazendo aquilo. O porquê que a empresa está colocando aquela propaganda naquele horário na televisão ou aquele outdoor, qual é o relacionamento que aquela empresa quer dar para eu que sou cliente.
Nessa hora você consegue observar quais são as estratégias da empresa e você consegue ter um olhar aguçado para a sua empresa quando vai pensar em internacionalização, que vai pensar em como fazer essa modificação em outros países. Um exemplo que não deu certo foi o China Inbox, que ele foi aqui para a Argentina, tentou fazer a comida chinesa, né, para quem não conhece o China Inbox, que é China Inbox, que é o quê? A comida chinesa dentro de uma caixinha, que foi já uma exportação de ideia. Os donos do China Inbox viram essa ideia nos Estados Unidos da comida japonesa na caixinha, trouxeram para cá e começaram a vender. Foi um boom de sucesso, até hoje ainda é sucesso. Entretanto, quando ele pensou em aqui do lado, na Argentina, fazer esse mesmo relacionamento com o cliente, já não conseguiu. Não pelo produto em si, mas por quê? Porque aqui na Argentina, aqui do lado, as pessoas não gostam tanto de pedir comida e principalmente em caixas. Então, eu tenho que olhar como é o meu cliente aqui do lado, como eu vou atrair esse cliente, seja ele de serviço ou produto. A aula de hoje é serviços. Então, um exemplo também é o Netflix. O Netflix ele tem estratégias diferentes de entrega de vídeos, de filmes em todos os países. Da mesma forma que ele tem um relacionamento com a gente aqui no Brasil, não é o relacionamento que ele tem na Alemanha, nos Estados Unidos, não é também o mesmo tipo de serviço. Como no Netflix a gente faz o nosso gosto, né? Você vai clicando e vai colocando quais os filmes que você mais gosta, da mesma forma em outros países. Entretanto, por exemplo, nós aqui do Brasil temos uma pesquisa que gostamos de importar mais filmes americanos. Então, são poucos os filmes que buscamos, filmes europeus, né, ali em espanhol, filmes lá da Ásia, filmes chineses. Nós temos uma certa restrição. Podem ver que quando você entra, é um cliente ainda que o Netflix não te conhece, ele já te traz ali uma experiência de acordo com o seu perfil, que por enquanto ele não conhece ainda, mas sabe que você é brasileiro e na hora que você colocou alguns dados ele já te conhece. Quando você vai para outra localidade, quando você está lá na Alemanha, nos Estados Unidos, ele já te apresenta aquilo que aquela população gosta de ser atendido. Então, por mais que você seja um brasileiro e esteja lá, você, nesse momento, vai ser atendido como um cliente que esteja lá. Essa é a diferenciação dos serviços. Eu tentar atender o meu cliente da maneira que ele deseja. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, a Netflix não se preocupa tanto com o usufruir das senhas, né? A gente consegue 5 pessoas utilizar a mesma plataforma. Porque o objetivo dele é outro, o objetivo dele não é acabar com a pirataria, o objetivo dele é que as pessoas consigam assistir. Já em outros países, por exemplo, na China, a preocupação dele é exatamente ocorrer problemas com o que tenha, como eu falei antes, com a patentes e registro dos filmes. Então, muito cuidado quando a gente vai exportar os nossos produtos e esse relacionamento que eu tenho que ter com o meu cliente para atrair o cliente, para que ele seja o meu cliente lá fora, que ele consiga falar bem do meu produto, que ele consiga ter um boca a boca muito bom do meu produto para eu conseguir reter, para eu conseguir então ter uma retenção muito boa de clientes e atrair novos clientes. Então, quando eu falo dessas barreiras globais, eu tenho que olhar para o mesmo mix de marketing, mix de serviços até então, que é o que a gente está falando, mas de um olhar mais internacional, olhando mais para onde eu quero, o que eles desejam, como é os serviços que eles gostam de usufruir, como eu vou atender eles. Eu tenho que pensar muito mais em qual fator que eu vou fazer essa ação e reação entre as expectativas mundiais, que hoje com a globalização e a internet, qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, ele consegue comprar em outro lugar, ele consegue ter reações em outras localidades. Então eu consigo criar maneiras onde ele vai gostar de mim assim como ele gosta de um produto nacional. E também posso fazer exportação de serviços
para locais que tenham as mesmas culturas que as nossas. Então, por exemplo, eu quero ser um restaurante. Então, eu vou abrir um restaurante de comida brasileira, onde tem brasileiros, é claro. Mas aí eu vou exportar a comida, ou eu vou criar a comida de lá. Os funcionários que é o diferencial da empresa, eles vão ser americanos, vão ser brasileiros. São essas estratégias que eu tenho que verificar na hora que eu vou oferecer um produto lá fora, que eu vou oferecer um produto para outros países, para outras pessoas que a gente não detém assim tanto poder de conhecimento. Então eu tenho que conhecer a cultura local, eu tenho que observar como essa cultura funciona, eu tenho que ter um relacionamento com o cliente, tenho que pensar como ele pensa, como eu vou fazer a propaganda, como eu vou fazer a logística, como será toda essa logística. A gente tem vários documentários na internet que podemos observar como as empresas ganharam escalas de serviços ou produtos em grande volume, em grande quantidade, muito também rápido, mas que também podem cair por pequenos erros, por um pedacinho de relacionamento com o cliente que não foi da maneira adequada, que não foi do jeito que ele queria, o serviço não foi atingido, era feito de uma forma em um lugar, mudou, continua esse mesmo relacionamento e o cliente não gostou. Então, a revista Exame, há uns 3 anos atrás, ela falou até muito desse relacionamento com o cliente, com a empresa McDonald's, que oferece sanduíches, fast food, todo mundo conhece. E o que aconteceu? Ela entrega um produto que é o sanduíche, então que você come no Brasil inteiro e em todos os locais o mesmo gosto. Entretanto, o relacionamento com o cliente tinha que ser diferente, o serviço tinha que ser diferente. Por quê? Porque nós brasileiros somos mais calorosos, gostamos de dar bom dia, boa tarde, boa noite, e eles estavam com um projeto de deixar o cliente mais perto. Então, na hora que a gente fosse ao McDonald's, que a gente estivesse um pouquinho mais perto, que a atendente pudesse atender com um sorriso no rosto, bom dia, boa tarde, como está o senhor? Esse relacionamento que ele vai de localidade para localidade. Então, são projetos que as empresas tentam que quando elas fazem essa exportação do produto, ela tem que observar como é cada localidade para poder atender esse serviço. Lembrando que todo produto tem um serviço, então na hora que eu vendo um produto, eu tenho um serviço alinhado a ele, e esse serviço eu tenho que observar como ele está sendo feito naquela outra localidade, como é a cultura, como eles gostam de fazer essa exportação. Porque existem países que eles protegem muito a produção local. Então tem uma grande proteção aos produtos locais e até incentivos fiscais para que as pessoas comprem daquela localidade, e aí quando você vai entrar com o seu novo produto ou o seu serviço nessa localidade, há uma grande resistência. Então, por isso que talvez nessas localidades eu precise fazer um marketing mais agressivo, um marketing mais explanador, para que as pessoas consigam olhar e eu consiga atrair os clientes, não somente aqueles daquela localidade, aquela proteção que tem ali tão grande com os produtos nacionais. E depois disso eu faço um marketing mais defensivo, onde eu consigo então reter o cliente, observar qual é o relacionamento que ele quer, o que ele deseja, são as estratégias, ou até mudar o produto para que eu consiga atingir e ter um ganho maior naquela localidade, naquele comércio, no outro país. E a internet está aí para isso, para a gente conseguir fazer parcerias lá fora, eu consiga fazer fusões, eu consiga criar parceiros que vão fazer esse relacionamento dar certo, que esse serviço vá até outros locais e eu consiga atrair novos clientes e reter os clientes. Existem várias startups que elas já fazem essa exportação de pequenos produtos, produtos e serviços simples que você pode usufruir. Então, temos serviços de cuidador de cachorros, que já foi importado, já tem as ideias aqui. Igual que a gente tem o Uber, a Airbnb, que são empresas de serviço que já conseguiram expandir, que começaram bem pequenininhas, mas que cada localidade conseguiu se expandir e atingir. A
Então a gente tem várias startups que elas utilizam na hora que ela faz uma importação de um produto para determinado país, nesse exato momento ela já consegue fazer uma parceria, uma aliança e que o marketing vai deslanchar em vendas e lucratividade nessa nova localidade. Então, o principal objetivo é o relacionamento, seja ele com o seu cliente, seja ele com o seu fornecedor do outro lado, seja com o seu concorrente, observar a principal variável do marketing, quando a gente fala em internacionalização, é o relacionamento e as estratégias com todas as variáveis de macroambiente e microambiente. Olha para o seu produto e fala, será que vai dar certo lá fora? Será que quais são as barreiras que vai apresentar lá fora? As pessoas vão gostar, não vão gostar? Então eu tenho que observar. Tá? É a principal. E se for de serviço, mais ainda empoderar o seu funcionário que está do outro lado, para que a marca ou o seu produto, ele tenha também a cara daquela nova localidade, daquele novo local que ele está indo, principalmente se for fora do país, fazer essa mudança global, essa é uma mudança de cultura que empresas grandes conseguiram muito mais rápido, mas entretanto, com a barreira com a barreira da informação quebrada, hoje todos nós podemos fazer a exportação dos nossos produtos, dos nossos serviços, por exemplo, de educação, eu posso dar cursos em outro local, eu estou aqui no Brasil, como é um grande exemplo aqui do ensino à distância, eu estou aqui e você está do outro lado do mundo e a gente consegue ter uma interação de serviço com muito mais qualidade, com muito mais valor e ter um relacionamento mais próximo, sem essa fronteira que é essa barreira que é o computador, mas muito perto, ao mesmo tempo muito longe, muito perto. Então esse é o principal objetivo, eu consigo exportar e continuar tanto com a minha origem, com a minha missão, visão original, com a ideia original, mas adequando ela a determinados clientes, regiões e sempre de olho nos impostos, na legislação, para que você tenha uma demanda muito grande de tempo, de dinheiro e acabe voltando para o país e continuando no país vendendo ali somente na sua localidade. Essa foi a unidade 2 da nossa disciplina. Tenham bons estudos!